Muito bem, novamente aqui ao canal Refúgio Teológico e pelo Instituto Superior de Teologia Cristã. Meu nome é Luciano Firmino e é um prazer ter você aqui conosco estudando mais uma vez os temas bíblicos, tá? E também os temas das ciências humanas, né? Que é filosofia, sociologia, antropologia, certo? E temas da atualidade, tá bom? Esses são alguns resumos dos conteúdos que nós abordamos aqui no canal. Se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, entre em contato conosco. E se você quiser adquirir algum material com a gente, né, como livros e cursos, também você vai ter que contar com o WhatsApp, tá bom? Dando oportunidade ao estudo sobre as religiões mundiais, tá bom? E também ao estudo de ciência da religião e ao estudo realmente da própria religião em si. Estamos estudando aqui agora sobre o milagre dos 2000 anos da existência do cristianismo. Embora intensamente perseguido, o cristianismo se espalhou tão rapidamente que, passados apenas 20 anos desde a ressurreição de Cristo, 20 anos, né? Aí naquela época, no ano 100, ele chegou ao Palácio de César, em Roma, Filipenses 1, 13, 4, 22. E isso não é tudo. Ele venceu um grande número de religiões e ideologias concorrentes, acabando por dominar o Império Romano. Gente, essa frase aqui é espetacular. Essa frase resume tudo o conteúdo do nosso canal aqui, no sentido dos estudos, que é o cristianismo venceu um grande número de religiões e ideologias concorrentes, acabando por dominar o próprio Império Romano, convencendo oficialmente todo o Império à fé cristã. Ou seja, somente o cristianismo é a verdade absoluta. O resto é conversa fiada. Ok? É óbvio, pessoal, que nas faculdades e universidades no mundo todo, hoje em dia, né, eles pensam que conseguiram destruir o cristianismo, mas é o cristianismo que destruiu, que derrubou as inúmeras religiões, as inúmeras ideologias concorrentes, né, que também são conflituosas e que são antagônicas entre si. Então, somente o cristianismo prevaleceu. Talvez você não seja membro do cristianismo, seja membro de uma seita, seja ateísta, agnóstica, cética, relativista. Você pode, é uma escolha sua, certo? E a gente respeita a sua escolha, tá bom? Porém, a verdade é o cristianismo. O resto, pessoal, é conversa fiada. É o que nós estamos aqui sintetizando, argumentando, resumindo, explicando, comprovando e validando. E, por fim, as evidências empurram, asseguram, confirmam e validam a nossa fé e a nossa prática em torno das Escrituras. Então, de fato, a fé cristã, né, a fé reformada, cresceu tanto que, no início do século XXI, um termo de contabilidade de membro do cristianismo colocam até mesmo as testemunhas de Jeová no cristianismo. Isso não é segurança que o cristianismo é a única forma de fé e de pensamento que tem bases sólidas no Cristo que ressuscitou e no Cristo que vai retornar à Terra. O resto é conversa fiada. Então, se fôssemos falar sobre milagres históricos, esse seria sem dúvida, só um milagre pode explicar tal milagre. Como alguém pode aceitar racionalmente este milagre? Eu peço até desculpa a vocês aí, pessoal, mas a gente vai dar continuidade ao nosso tema aqui, tá bom? Bem, fatos são fatos.
é fato. Não importa o que você quer gostar e precisam ser explicados. Realmente, a verdade absoluta. Ou é a maior mentira de toda a história. Tá? A impossibilidade de uma segunda hipótese força a citação da primeira. Como um dos nossos professores costumava dizer, não existe meio termo. Jesus é a verdade absoluta, ou ele é a maior mentira absoluta. Se Jesus é a verdade absoluta, as outras pessoas, como o Papa, os padres, os bispos, Buda, Kardec, Russell, Smith, são a maior mentira do mundo. Entende? Bem, o fundador do cristianismo é realmente quem dizia ser. Muitos nas universidades hoje em dia, da faculdade e até mesmo do sistema de educação, onde nossos filhos são jogados, né, como ovelhas aos animais, o sistema de educação aqui no Brasil é a nova Roma que quer destruir nossos filhos, tá? Porque eles dizem que o cristianismo foi criado por João Calvino, por Martinho Lutero, por John Scott, por outros membros de seita, tá? Eu mesmo poder criar uma igreja, entendeu? Eu sou criador, né? Mas não é assim. O cristianismo não se origina, muito menos dos apóstolos. Não foi João, Paulo, Pedro, né? Por exemplo, no catolicismo, quem criou realmente, assim, vamos dizer assim, na mitologia católica, que eles chamam de teologia, na verdade, mitologia, foi Pedro. Pedro é o Papa, né? É o substituto de Cristo. Mas não é Cristo. O cristianismo foi fundado e criado por Cristo. A igreja cristã pertence a Cristo, não pertence a homens, tá bom? Bem, vejamos o seguinte aqui. Existem pelo menos 7 coisas básicas que Jesus ensinou a respeito de si mesmo. Qualquer um pode ler sobre elas nos evangelhos históricos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Essas afirmações são autônomas e não se encontram nada semelhante em nenhuma outra religião da Terra. Ok? Primeira evidência, primeira parte importante que é através de diversas profecias muito específicas, o Cristo afirmou várias vezes ser o cumprimento dessa profecia. E realmente era isso mesmo, dado o grande número de profecias e as declarações de Jesus e os eventos de sua vida, seria extremamente fácil. Mas ninguém fez isso, tá? Segundo, Jesus é o único em toda a criação. Em toda a história e religião, nunca houve outro como ele. Por exemplo, fez previsões sobre o futuro que ninguém mais se atreveria a fazer, a menos que fosse Deus. As circunstâncias detalhadas de sua traição e julgamento, a data e o método exato de sua morte, o dia exato de sua ressurreição, a futura destruição completa do imponente templo judaico, seu glorioso retorno, seu de uma virgem e moralmente perfeito, isto é, sem pecado. Ao afirmar que era o Filho unigênito de Deus e sem pecado, Jesus estava dizendo que ele era o cumprimento de toda a profecia de que o Messias nasceria de uma virgem, conforme Isaías capítulo 7, versículo 13, e confirmado em Mateus 1, verso 18, verso 22 a 23. Se ele não nascesse de uma virgem e sem pecado, jamais poderia morrer pelos pecados da humanidade. Se Jesus tivesse nascido como qualquer outro ser humano, seria apenas um homem pecador e não Deus encarnado. Mas o fato extraordinário é que Jesus tinha cerca de 6 irmãos, era bem conhecido na cidade de Nazaré, onde morava, exerceu um intenso ministério público durante 3 anos por toda a nação de Israel. E ainda assim podia continuar afirmando que era sem pecado. E isso diz muito, mesmo aqueles que o conheciam melhor, sua família e seus discípulos, e os que o odiavam mais. Seus muitos inimigos nunca foram capazes de contestar suas alegações. De fato, Jesus desafiou a provar que ele tinha pecado, e eles ficavam em silêncio. Será que algum homem ou mulher deste mundo poderia passar 3 anos conversando intimamente com uma dúzia de pessoas e ainda afirmar que era moralmente perfeito e sem pecado?
e todas as 12 pessoas, os membros de sua família e até seus amigos concordarem. Mas, se Jesus era sem pecado, então, por definição, por lógica, ele só poderia dizer a verdade, conforme João capítulo 7, versículo 18. Quarto ponto importante é: Jesus é Deus, Jesus é divino, o Filho unigênito, isto é, único, o único Filho de Deus, a única encarnação de Deus que já existiu ou existirá na Terra. Não existe um outro Filho de Deus, tá? Tentam fazer isso, né? Como o Papa, o Anticristo, as religiões. Tentam fabricar um outro Filho de Deus, mas é em vão, é inútil, né? A morte o derruba eles. A morte pune eles. Já a morte do Filho de Deus vence a própria morte. Então, a prova de que Jesus realmente era Deus está em um conjunto de coisas, nas dezenas de vezes que ele mesmo afirmou e confirmou isso. Seu Filho unigênito de Deus, ser a encarnação de Deus, em sua vida e milagres sem par. Como ressuscitar pessoas de modo como ele cumpriu várias profecias messiânicas e sua ressurreição física literal. Sendo Deus, ele era uma autoridade infalível. De novo, isso significa que, por definição, ele só podia falar a verdade e que todos deveriam ouvi-lo. Então, lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Se for de Jesus. Tu dizes que eu sou. Tu dizes que sou rei. Eu, para isso, nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. João capítulo 18, versículo 32. Quinto ponto. Jesus é o único, suficiente Salvador do mundo, que morreu pelos pecados, por nossos pecados na cruz e ofereceu salvação eterna como um presente inteiramente gratuito. Ninguém mais em toda a história da humanidade afirmou ser o Salvador do mundo e forneceu evidências convincentes para provar isso. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Isto é meu sangue, e sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, conforme João capítulo 6, verso 47, capítulo 15 a 16, verso 36, capítulo 5, verso 24, capítulo 10, verso 28 a 29, e 1 João capítulo 5, verso 13. 6 pontos. Jesus ressuscitou dentre os mortos, provando a veracidade de suas afirmações, ascendeu aos céus. Como acabamos de apontar, a ressurreição de Cristo é um fato histórico, em pé de igualdade, em qualquer outro fato estabelecido na história antiga. Por exemplo, por que eu não sou católico? Por que eu não sou mórmon? Por que eu não sou testemunho de Jeová? Por que eu não sou espírita? Por que eu não sou budista? Por que eu não sou hinduísta? Tudo isso aqui ele vai ver, budismo, hinduísmo, tá? Porque eu não sou de outra religião, vamos dizer assim, porque eu não sou adepto da religião. Por quê? O fundador dessas religiões, ou os santos dessas religiões, eles não nasceram sem pecado, eles não são filhos unigênitos de Deus, eles não são resultados de profecias messiânicas, tá? Eles não ressuscitaram no mesmo corpo e subiram aos céus no mesmo corpo físico, tá? E eles não vão vir arrebatar a igreja. Então, isso prova que somente Jesus Cristo é suficiente. Porque o resto é conversa fiada, pessoal. Sétimo ponto. Jesus é o último juiz. No último dia, ele voltará e julgará pessoalmente cada ser humano que já viveu na Terra. Em várias ocasiões, ele disse que voltaria em justiça para julgar o mundo. Tudo o que sabemos sobre ele nos mostra que isso é verdade e que se cumprirá de modo tão literal quanto todas as outras profecias. Veja algumas das declarações que Jesus fez acerca de si mesmo. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou o Filho unigênito de Deus. Eu sou a verdade. Eu dou a vida eterna a quem eu escolhi. Eu julguei o mundo. Eu sou Deus. Só para enfatizar novamente, sou uma pessoa insana ou o próprio Deus faria tais afirmações. Mas quem acreditaria que Jesus era louco? Com certeza nenhuma das pessoas que eu conhecia. Será que algum fundador de qualquer outra religião fez afirmações como essas e conseguiu convencer outros? Repetindo, o que prova a veracidade dessas afirmações é que a natureza, a vida
e os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus, só existem duas opções. Ou não temos nenhuma explicação para Jesus, ou ele é a única explicação. Quem pode se contentar em não ter nenhuma explicação para o homem mais importante e influente da história? Vamos pensar, vamos meditar, tá? E justamente é isso que a gente tem que entender. Somente Cristo, somente a Escritura, dos lemas da Reforma Protestante. Se não é somente Cristo, isso não é somente Escritura, tá? Para a gente poder aqui concluir o nosso estudo, né? Jesus é o único, quando comparado com qualquer outra pessoa. Você responde aí sim. Ele provou nada prometido para as sim. Eles treinados em avaliar, sim. A resposta de qualquer uma dessas perguntas é afirmações. Quem pode acreditar que conseguirá escapar de um encontro com ele após a morte? O significado disso é que todas as pessoas que estão lendo e estudando conosco esse livro, um dia estarão diante dele, face a face. Todas as dúvidas desaparecerão. Então nós terminamos aqui esse comentário. No próximo vídeo nós vamos falar sobre as escrituras cristãs são confiáveis. Lembre-se que basicamente o que nós estamos até agora foi somente Cristo, que é e que vai ser um dos lemas da Reforma Protestante, né? E agora nós vamos estudar só os Cristos, somente Cristo. Ok? Então, eu aguardo você. Vai estudar o quê? Islamismo, que é a segunda parte. Depois que a gente estudar os islamismos, nós vamos estudar o hinduísmo, tá? Depois do hinduísmo, nós vamos estudar o budismo. Depois nós vamos estudar religiões comparadas, tá? Então perceba que as mesmas perguntas básicas e essenciais que nós questionamos sobre o cristianismo, elas são as mesmas com o Islã, tá? Para vocês perceberem que somente faz sentido o cristianismo, tá certo? Então aguardo vocês no próximo estudo, tá? Onde nós fundamentos do cristianismo, como se hoje não cristianismo, o fundador do cristianismo é realmente quem diz ser, e por último nós vamos ver as escrituras cristãs são confiáveis, tá? É a última parte da primeira parte, tá bom? Então, bons estudos e até o próximo vídeo. Se você gostar do nosso conteúdo, quiser estudar conosco, entre em contato pelo telefone que está passando no visor,